nós que somos católicos, de termos Jesus presente no meio de nós através da Eucaristia. Essa frase que vocês estão vendo aí no telão: eis que é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ela foi pronunciada pelo próprio Cristo. Jesus, ele encontra uma mulher samaritana diante de um poço que seu pai Jacó tinha preparado, tinha construído para que aquele povo tivesse água. E Jesus chega nesta mulher e ele diz: tenho sede. Olha só, eu preparei isso daqui e eu não preparei com o ministério para tocar essa música. Mas pela unção de Deus, eles tocaram, e o Jorge, também muito ungido, conduziu nesse sentido: dai-me de beber, eu quero uma água viva. E olha só, o próprio Cristo chega nessa mulher e diz: eu tenho sede, dai-me uma água viva. E dentro de uma conversa, de uma discussão, ele diz para ela que se ela soubesse e se ela compreendesse o dom de Deus, se ela compreendesse quem que estava ali pedindo dar-me de beber, era ela quem ia desejar beber desta água. E esta água nela se tornaria uma fonte de água viva que jorraria do seu interior. E aí lá na frente ele vai dizer para ela: eis que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E aí ele diz: eis que é chegada a hora, e ele completa, ele diz: e já chegou. A palavra de Deus nos ensina assim, Jesus nos disse assim: é chegada a hora e já chegou, o momento é agora, que o Pai procura e deseja os verdadeiros adoradores. Aonde estão os adoradores que o Pai procura? Aonde estão os adoradores que o Pai tanto deseja? Nós temos que desejar como nós cantamos, desejar como quem tem sede, como o Jorge falou com muita sabedoria. As pessoas às vezes no hospital necessitam de um algodãozinho para matar a sua sede, porque necessitam e não podem, mas necessitam muito e se agarram àquela única possibilidade. Assim deve ser o nosso coração, sedento de encontrar Jesus, como a nossa única possibilidade, como a nossa verdadeira possibilidade de salvação está em Jesus Cristo, vivo, presente no Santíssimo Sacramento do altar. Viveremos em breve, na quinta-feira, o dia do corpo de Cristo, Corpus Christi, o dia em que nós vamos com Jesus, e o único dia no ano em que Jesus, conduzido pelo sacerdote, passeia pelas ruas do nosso bairro e do mundo inteiro. O único dia. E muitas vezes nós vamos até esse dia, até esta celebração, ou até as outras celebrações dominicais, ou em outros dias que nós vamos à Santa Missa, e nós vamos simplesmente para cumprir um rito, para seguir uma ordem, para cumprir uma obrigação. E o Senhor vem falar para você hoje, meu irmão, para você hoje, minha irmã: não faça mais isso. Seja o adorador que o Pai procura, seja aquele que adora em espírito e em verdade. Mas para que você seja este adorador, para que eu seja este adorador, eu preciso conhecer aquele que eu desejo adorar. Eu preciso saber quem é Ele. Eu preciso me encontrar com Ele. Eu preciso pegar detalhes. Eu preciso saber na sua essência quem é Ele. Eu quero. Aquela mulher conversava com Jesus e ela não sabia quem era Ele. E aí Ele disse: se me conhecesses, se conhecesses o dom de Deus, receberia a água viva. Nós podemos receber desta água viva.
e devemos desejar conhecê-la. Nós vamos falar hoje, meus irmãos, nos preparando para esse dia de Corpus Christi, da presença real e substancial de Jesus na Eucaristia. Jesus deu a vida por nós na cruz. E na Eucaristia, Ele continua a dar a sua vida por nós. Renova-se por nós o sacrifício da cruz, da nova e eterna aliança. É algo que a gente tem que ter muito consciente no nosso coração. No momento da Santa Missa, acontece novamente o sacrifício da cruz. Ele se atualiza. Não é simplesmente uma lembrança do Calvário de Cristo, do sofrimento do Senhor, mas ele se atualiza, ele acontece novamente. Quando nós estamos na Santa Missa, nós vivemos de novo, vivemos mais uma vez, atualizando o amor de Deus por nós. Nós vivemos mais uma vez o martírio, o sacrifício de Cristo. Nós não vamos participar de um simples encontro, nós vamos participar da morte, do sacrifício e da ressurreição de Cristo em cada missa que nós participamos, em cada Santa Missa que nós participamos. Nós estamos aqui com os irmãos da comunidade Padre Pio, e Padre Pio, São Padre Pio dizia que na missa encontra-se todo o Calvário de Cristo. A igreja peregrina em terra e a igreja triunfante no céu estão unidas em profunda comunhão. É uma comunhão perfeita que acontece. Nós que estamos aqui peregrinando, caminhando, batalhando, nos esforçando para alcançar a santidade, para alcançar a graça de Deus, nós estamos reunidos em uma comunhão plena com os anjos e com os santos, e com Jesus vivo no Santíssimo Sacramento, como essa imagem tão bonita nos mostra. Toda a igreja reunida na última ceia, na ceia derradeira, onde se atualiza o sacrifício de Cristo e Jesus se faz presente no meio de nós. O sacerdote atua neste momento em persona Christi. Ele representa a pessoa de Cristo. E é muito importante a gente saber disso. Nós temos um sacerdote, um homem que deixou muita coisa para trás para servir ao Senhor, um filho predileto do Senhor. É um homem como nós, também é pecador, mas nesse momento ele é a pessoa de Cristo. Ele é santidade e ele é usado por Deus para que nós tenhamos acesso à Eucaristia, para que nós tenhamos acesso ao corpo de Cristo. Por isso nós temos um compromisso, e eu gostaria de convocar vocês a esse compromisso, de rezar pelos nossos sacerdotes, de rezar pelos seminaristas, pelos vocacionados, porque somente através da vocação desses homens, nós teremos acesso a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Rezamos pelo nosso padre, o pároco da paróquia Santo Antônio, o Padre Jorge, e pelo Padre Paulo Afonso, da paróquia Sagrada Família, os padres que estão aqui mais próximos de nós. Mas lembra do padre que te deu a primeira comunhão? Lembra do padre que te casou? Lembra do padre que esteve em sua vida no momento mais difícil, que você foi lá na igreja e recebeu Jesus? Ora por este homem, para que Jesus esteja sempre presente no meio de nós. Vamos pegar a palavra de Deus? No Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 51. No livro de São João, capítulo 6, e o versículo a partir do 51. Depois na sua casa, meu irmão, você pode ler todo esse capítulo, que Jesus vem fazer o discurso do pão da vida e vem nos trazer a verdade sobre a sua presença, a verdade sobre esse alimento que nos traz a vida nova, que nos traz uma nova vida. No versículo 51, acompanhe comigo, Jesus vai nos dizer assim: Eu sou o pão vivo
que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que este homem pode dar sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. E se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus vem fazer o discurso do pão da vida. E aí é muito importante porque é o próprio Cristo falando. E ele é muito claro, ele diz: a minha carne é uma verdadeira comida e o meu sangue uma verdadeira bebida. Muitas vezes nós somos mal orientados, ou fraquejamos na fé, ou não temos a formação necessária, e a gente às vezes diz ou ouve alguém dizer que a Eucaristia simboliza o corpo de Cristo, que nós comemos e bebemos num símbolo, numa representação. Hoje Jesus vem dizer para nós que não é uma representação e nem um símbolo, mas é a sua própria carne e o seu próprio sangue. A palavra de Deus vai nos dizer, se você continuar a ler esse capítulo, que muitos que ali estavam diziam: essas palavras são duras demais para nós. E, como se diz por aí, vazaram, deram no pé, escafederam-se, foram embora, deram um pinote, fugiram da graça de Deus. E por que isso aconteceu? Porque não compreenderam a palavra e a voz do Senhor. E aí acharam que aquilo, como esse homem vai nos dar de comer a sua carne, isso é duro demais, eu vou embora, eu vou deixar de segui-lo. As nossas misérias, os nossos pecados vendam os nossos olhos e nos impedem de ver a graça de Deus. Por isso nós devemos sempre buscar a confissão, sempre buscar a santidade e fugir do pecado. Eles não compreendiam aquilo que Jesus talvez ainda iria ensinar lá na frente, como lá em Lucas 22, onde ele pega João e Pedro, não por acaso o nome do meu filho, João Pedro. Ele pega João, Pedro, e pede que vá até ali a cidade onde eles estavam. E eles iam encontrar um homem com um vaso, e esse homem ia entrar numa casa, e eles deveriam ir naquela casa e perguntar para o dono da casa onde é a sala que está preparada para o Senhor. E eles foram na fé e chegaram lá na sala e estava preparada, e eles prepararam a ceia do Senhor. E o Senhor se reuniu com aqueles homens, com seus discípulos, assim como ele se reúne conosco em toda a Santa Missa, e ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazer isto em memória de mim. Ele leva o pão e ele diz: isto é o meu corpo. Ele leva o cálice com o vinho e ele diz: isto é o meu sangue. Ele não diz representa, ele não diz simboliza, ele diz isto é. E ali ele institui o Santíssimo Sacramento.
Talvez aqueles homens tivessem esperado este momento, eles entenderiam a presença de Jesus e como Jesus daria a sua carne. Essa foi a maneira que Jesus escolheu para nos dar a sua carne como alimento, o seu sangue como bebida. Antes disso, Jesus disse: eu desejei ardentemente comer convosco nesta Páscoa. Jesus diz isso para cada um de nós. Desde o momento que nós nos preparamos para sair da Santa Missa, desde o momento que nós saímos da nossa casa e quando chegamos até a igreja, Jesus nos diz: eu desejei ardentemente comer convosco desta Páscoa. Eu desejei ardentemente dar para você o meu próprio corpo. Eu desejei ardentemente te alimentar com o meu corpo, sangue, alma e divindade. Jesus por completo. O Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar que a presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e dura também enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em cada uma das partes delas, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo. Que momento, Júnior, que começa, que acontece e que Jesus se faz presente no pão e no vinho? É no momento da consagração. No momento em que o Padre, atuando em persona Christi, ele repete o gesto de Jesus. Ele ergue o pão e ele o consagra. E consagrando aquele pão, Jesus se faz presente ali. E mesmo que você dividir aquele pão inúmeras vezes, aquilo ali não divide o Cristo. Jesus está presente por completo em cada partícula, por menor que seja, aquela que sobrou na sua mão, minúscula, você quase não vê. Jesus está ali presente por completo, corpo, sangue, alma e divindade, e nós não podemos dispensá-lo, limpar a mão como se aquilo ali fosse uma migalha, porque ali é Jesus por completo. Eu devo levar a mínima migalha à minha boca e comungar de Jesus. É Jesus por inteiro. No momento da consagração acontece esse palavrão aí, ó, a transubstanciação. O Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar que por meio da consagração opera-se a transubstanciação, a transformação da substância. É isso, essa palavra, é esse fenômeno que faz o pão se transformar em carne, que faz o vinho se transformar em sangue e que faz Jesus presente por inteiro no Santíssimo Sacramento. A transubstanciação, só para a gente explicar rapidamente, o pão ele tem uma aparência de pão, e ele tem a sua substância, aquilo que o faz ser pão. Santo Tomás de Aquino, ele dizia que a substância é aquilo que faz uma coisa ser aquela coisa e não outra coisa. É até meio complexo de entender, mas ele dizia, é aquilo que faz aquela coisa ser aquela coisa. É aquilo que faz o pão ser pão, é aquilo que faz o vinho ser vinho, é aquilo que faz o computador ser um computador. Não é o plástico, não é a madeira que faz essa mesa ser uma mesa, mas sim a sua essência, aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não sente, aquilo que a gente não toca e que a gente não compreende, mas faz ser aquela coisa. A aparência continua a mesma, mas a substância se transforma através da transubstanciação. Jesus reveste o Santíssimo Sacramento com um véu sacramental, para nos proteger das nossas próprias misérias. Por que Júnior, então, não acontece ali no momento da consagração que a aparência do pão se transforma em aparência de carne, que a aparência do vinho se transforma na aparência do sangue? Porque se as pessoas miseráveis como nós se escandalizaram apenas com as palavras do Senhor, imagina nós, pobres pecadores, diante desta cena da carne e do sangue, também nos escandalizaríamos.
E Jesus nos conhece porque Ele conhece o nosso interior. Ele sabe, Ele conhece tudo que a gente pensa e sente. E por isso Ele revestiu o Santíssimo Sacramento com o véu sacramental, de modo que a aparência de pão e a aparência de vinho estão preservadas, mas a substância se transforma no corpo e sangue do Senhor. Mais um trecho do Catecismo da Igreja Católica. A Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Ela é o próprio Cristo e por isso contém todo o bem espiritual da Igreja. A fonte de toda a vida cristã. O que é a fonte? É de onde nasce a vida, de onde jorra a vida. A Eucaristia é a fonte da nossa vida. Se você deseja ter uma vida cristã, se você deseja caminhar rumo à santidade, caminhar rumo ao Senhor, o caminho é a Eucaristia. A fonte é o Santíssimo Sacramento. E o ápice, meus irmãos, nós vivemos buscando o ápice, o encontro. O que é isso? O máximo. Eu me encontro com Jesus num cântico, eu me encontro com Jesus na sua palavra, eu me encontro com Jesus no irmão, eu me encontro com Jesus na caridade. Mas o máximo, o ápice é o Santíssimo Sacramento, porque só ali tem a vida eterna. Depois daquela ceia, depois daquele momento em que aqueles homens vão embora, Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês também não vão embora? E vocês também não vão sair daqui, fugir? E aí Pedro diz: Senhor, aonde nós iremos? Só Tu tem palavras de vida eterna. Aonde nós vamos, meus irmãos? Se somente em Jesus nós encontramos a vida. Se somente em Jesus nós podemos alimentar o nosso corpo e o nosso espírito. Repete comigo essa frase: Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Vamos repetir? Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Eu queria encerrar esse primeiro momento. Esse primeiro momento foi mais rápido para a gente falar. Tem muita coisa para ser falada. Mas eu queria encerrar esse momento fazendo uma oração com vocês. Vocês já ouviram falar das aparições de Nossa Senhora em Fátima aos pastorinhos? Nossa Senhora aparecia a 3 crianças. E em certo momento, ao invés de Nossa Senhora, quem aparecia em alguns momentos era o anjo do Senhor. Como nessa imagem que nós vemos, ele trazia nas mãos um cálice com o Santíssimo Sacramento. E ele dizia àquelas crianças que o coração de Jesus estava terrivelmente ultrajado, que o coração de Jesus sofria, ardia, que o Senhor chorava, porque o seu corpo e o seu sangue, que a sua presença real ficava esquecida, abandonada nos sacrários de toda a terra. E aí ele convidou aquelas crianças a repetirem esta oração e ensinou esta oração para que rezassem não somente por si, mas rezassem também por aqueles que não tiveram a mesma graça. Então nós devemos rezar e devemos ser os adoradores que o Pai procura por nós e por aqueles que não tiveram esta graça de se encontrar com Jesus. E o anjo do Senhor, ele dizia e ensinou esta oração: meu Deus, eu creio, adoro, pode repetir, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Vamos repetir mais uma vez? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Feche seus olhos por um instante. Aquelas crianças assumiram este compromisso. O compromisso de orar, o compromisso de crer, de adorar, de esperar
e de amar Jesus e de rezar por aqueles que não faziam o mesmo. Que neste momento nós que somos os adoradores que o Pai procura, nós que somos chamados a adorar o Pai em espírito e em verdade, possamos também assumir este compromisso, reparando os ultrajes, os sacrilégios que o próprio Cristo sofre quando nós e muitos não o visitamos, não vamos ao seu encontro, não nos achegamos a Ele. Assumamos este compromisso de amar, de esperar, de adorar o Senhor Jesus e de crer na sua presença real, no Santíssimo Sacramento do altar. Estou aqui para ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, pra me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas, sou pecador. Também estou aqui pra pedir perdão pelas almas que ainda não buscam meu coração. Põe a mão no teu coração e diz, repete, te amar, Te amar, por quem não te assume o compromisso de ser o adorador, por quem não adora, por quem não ama, espera, confiante, e pelos que não creem. Vamos mais uma vez assumir este compromisso de amar. Canta forte e diz para o Senhor que se faz presente no coração de cada um de nós que o recebemos no Santíssimo Sacramento. Senhor, eu quero te amar porque eu te amo. Te amar, Por quem não te ama, por quem não te ama, te adorar. Por quem não te adora, quem não te respirar confiante. Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém. E nós fizemos essa oração porque Jesus se faz presente no meio de nós, porque nós comungamos do Santíssimo Sacramento e Ele permanece conosco e nós o adoramos. E como nós cantamos no início do nosso grupo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos com a segunda parte, e aí eu queria trazer para vocês os milagres eucarísticos. Algumas intervenções prodigiosas do Senhor. Eu gostaria que ficasse muito claro para todos nós que o milagre eucarístico acontece em toda a Santa Missa por tudo isso que nós já ouvimos hoje. Mas em alguns momentos Deus permite que se rasgue o véu do sacramento para que nós creiamos nele. Então, milagres eucarísticos são intervenções prodigiosas de Deus
que tem por objetivo confirmar a fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Deus permite que se rasgue o véu do sacramento para que creiamos nele. Então existem 4 possibilidades principais que nos levam ao milagre eucarístico. Falta de fé, em algum momento alguém duvidou e aí acontece este milagre. Um desleixo ao conduzir Jesus. Nós temos aqui um ministro, o Sr. Lourenço, uma pessoa que eu amo muito, que eu admiro. Foi ministro e é ministro a vida inteira, exemplo de homem, de cristão. O ministro tem que ter o maior zelo possível com Jesus. O sacerdote tem que ter o maior zelo, porque é o maior tesouro da nossa vida e nós não podemos tratá-lo de maneira desleixada. Quando isso acontece, e já aconteceu, pode acontecer um milagre eucarístico. Sacrilégios. Quando alguém comete algum tipo de sacrilégio com o corpo de Cristo, e em algumas oportunidades pessoas mal intencionadas pegam o corpo de Cristo para algum ritual, magia negra, querem levar Jesus para algum lugar para fazer algum tipo de trabalho, algum sacrilégio que provocam um milagre, ou simplesmente pela graça de Deus. Aconteceu o milagre eucarístico mais famoso e mais conhecido é o milagre eucarístico de Lanciano. Ele aconteceu na Itália. Eu não vou ler tudo para a gente não estender muito, mas um monge que celebrava a Santa Missa, naquela época era celebrado em latim, ele ficava de costa para as pessoas, mas ele duvidava em seu coração que Jesus estava presente na Eucaristia. E num certo dia, ele celebrando, aconteceu o milagre de se rasgar o véu sacramental, e aí foi possível transformar a aparência do pão e do vinho na aparência de carne e sangue de Jesus. E aí tem a imagem do corpo e do sangue de Cristo, da hóstia consagrada transformada em carne e sangue. De um lado tem o cálice com sangue, do outro o ostensório com o corpo de Cristo. E este milagre, ele ficou guardado, ele foi exposto, mas ele foi colocado num ostensório, num relicário, que é esse primeiro que a gente viu. Ele foi colocado aí, você pode ver que em cima está o corpo de Cristo, embaixo o sangue do Senhor, neste relicário, mas sem nenhum tipo de cuidado especial, de temperatura, nada, simplesmente foi colocado ali, e ali ele foi adorado e venerado durante muitos anos, muitas décadas, até que lá em 1971 até 81 foram realizados vários exames por grandes cientistas, e ao analisarem o corpo e o sangue de Cristo, eles concluíram: trata-se de carne e sangue humano. A carne é tecido muscular do coração humano, ou seja, Jesus nos alimenta com o seu próprio coração. É o coração do Senhor que nos alimenta. A carne é um coração completo em sua estrutura. A carne e o sangue conservavam as mesmas características de carne e sangue frescos, ou seja, vivos. Mesmo depois de muitas décadas, séculos até, guardado, sem nenhum tipo de cuidado especial, permanecia vivo. Nós sabemos, e quem é dona de casa sabe, que se a gente deixar a carne dentro da geladeira, por muito tempo ela estraga. Se deixa dentro da geladeira, ela estraga. E o corpo de Cristo, ele não foi colocado em nenhum tipo de geladeira, de freezer, até porque não existia. E permaneceu vivo, como permanece vivo até hoje. Ao fracionar a carne, notou-se que mantinha o mesmo peso. O que aconteceu? Eles pegaram um pedaço da carne, dividiram em 5 partes, colocaram numa balança de precisão, só uma parte deu um peso, colocaram 2, deu o mesmo peso, colocaram as 5, deu o mesmo peso.
Porque Jesus se faz presente em cada mínima partícula do Santíssimo Sacramento. E por igual. E não tem explicação para isso. Eles não tinham como explicar. Os cientistas e médicos que fizeram esses exames não explicavam como mantinham o mesmo peso. E a carne e o sangue são do tipo AB, o mesmo encontrado no sudário de Turim. Já ouviram falar do sudário de Turim? O santo sudário é aquele tecido que revestiu, que cobriu o corpo de Cristo no momento do sepulcro, do sepultamento. E quando Jesus ressuscitou, esse tecido permaneceu lá. E eu tenho aqui uma imagem do santo sudário. O santo sudário ficou com as marcas do sangue de Cristo, as marcas do corpo do Senhor. E em um certo momento, quando alguém tirou uma foto desse tecido, foi possível ver mais claramente todas as chagas de Cristo ali expostas. É possível, e se vocês tiverem a oportunidade de estudar o Santo Sudário, é possível ver cada chaga de Cristo, cada sofrimento do Senhor, a coroação de espinho, os cravos cravados nas mãos, as chicotadas, tudo marcado neste tecido. E nessa foto foi possível verificar. O mesmo sangue encontrado neste tecido é o mesmo sangue encontrado no milagre eucarístico de Lanciano. E aí os cientistas concluíram que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Antes mesmo do relatório, eles mandaram um telegrama para o Vaticano e disseram isso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós somos chamados a ser adoradores. Por que aconteceu esse milagre? Porque aquele homem fraquejou na fé. Um outro milagre aconteceu em 94, numa cidade chamada Naju, na Coreia. Havia lá uma irmã, e quando ela recebia Jesus, quando ela recebia o Santíssimo Sacramento, acontecia um milagre dentro da boca dela. E como foi em 94, então tem bastante foto, bastante imagens deste acontecimento. E que aconteceu várias vezes. Inclusive diante do Papa João Paulo II. Mas este milagre, o milagre eucarístico de Lanciano, foi exaustivamente estudado e comprovado. Este milagre ainda está sob investigação e a igreja só vai autenticá-lo, só vai garantir o verdadeiro quando concluir a investigação. Mas, pela graça de Deus, nós já acreditamos. Por que aconteceu? Pela graça de Deus. Milagre que aconteceu em Cássia. Havia um sacerdote que deveria levar a comunhão para um doente. Ele estava com muita pressa e colocou a hóstia consagrada dentro do seu livro de oração. Quando chegou e foi entregar a hóstia ao doente, ela tinha se desmanchado em sangue e havia manchado a folha do seu livro de oração com o sangue do Senhor. Se você olhar nesse ostensório, você vai ver que tem ali a página do livro, manchada com o sangue do Senhor. E quando acontece lá em Cássia, a festa de Corpus Christi, é este ostensório que passeia pelas ruas. É este ostensório com o corpo de Cristo que é adorado. Ali está o sangue precioso do Senhor. Quando se coloca uma vela na parte posterior da página, é possível visualizar claramente a imagem do rosto de um homem. Por quê? Eu não sei, mas pela graça de Deus. Foi por desleixo daquele sacerdote aconteceu este milagre. E pela graça de Deus, Jesus se faz presente. Estes são apenas alguns exemplos, meus irmãos, para realçar a nossa fé. Certa vez eu estava celebrando a palavra aqui na último milagre que eu vou contar. Eu estava celebrando a palavra aqui na paróquia. Foi um momento que o padre estava de férias. E no momento que eu cheguei para a celebração, eu procurei os ministros e perguntei como nós estamos de comunhão. Que é uma praxe, né? A gente vai lá, verifica se tem comunhão para todo mundo. E aí eles foram ver, não tinham visto, não tinha para todo mundo.
tinha uma âmbula que não dava para todos. E aí a primeira providência que a gente tomou foi pegar alguém, pegar um ministro, vai até a capela aqui do lado, no Jardim Represa, e traz a comunhão. E nós vamos começar a celebração. E a gente começou a celebração, caminhamos com a celebração. Chegou no momento da comunhão, cadê o povo que não chega? E aí eu estava ali com um cálice, com o corpo do Senhor, que não daria para chegar a todos. Vários ministros atrás de mim, um seminarista. Eu dispensei os ministros, porque não tinha como todos servirem. E eu chamei só aquele seminarista e falei, mas vamos ser nós. E nós não vamos dividir o corpo de Cristo, porque Jesus vai chegar a todos. E aí a gente foi partilhando, foi distribuindo, ministrando a comunhão. E Jesus foi chegando a cada um. E aquela fila ia passando e o corpo de Cristo não acabava. E Jesus ia chegando a cada pessoa. Jesus chegava com o seu amor a cada pessoa. Naquele dia eu chorei no altar. Eu chorei diante daquele milagre, porque eu presenciei a graça de Deus acontecer diante dos meus olhos. Eu presenciei Jesus chegando a cada pessoa. O desejo do Senhor de alimentar com seu corpo, sangue, alma e divindade cada uma daquelas pessoas. Eu vi diante dos meus olhos o milagre do Senhor. Jesus desejou ardentemente alimentar a cada um aquela noite. Por isso Ele nos convida nesta noite. Como no início da nossa partilha, peço perdão se ela foi um pouco longa, mas um dia é pouco para falar da graça de Deus. Esses poucos minutos são poucos para falar da graça de Deus. Mas o mais importante é que o Senhor nos convida a sermos os verdadeiros adoradores. Vamos nos colocar de pé. Dom Bosco nos ensinava com esta oração, com essa reflexão. Quereis que o Senhor vos dê muitas graças? Isso é para você, meu irmão. Visitai-o muitas vezes. Quereis que Ele vos dê poucas graças? Visitai-o poucas vezes. Quereis que o demônio vos assalte? Visitai raramente a Jesus sacramentado. Quereis que o demônio fuja de vós? Visitai a Jesus muitas vezes. Quereis vencer o demônio? Refugiai-vos sempre aos pés de Jesus. Quereis ser vencidos? Deixai de visitar a Jesus. Meus caros, a visita é um meio muito necessário para vencer o demônio. Portanto, ide frequentemente visitar Jesus, e o demônio não terá vitória contra vós. Ide frequentemente visitar Jesus. Como o anjo nos diz, o coração de Jesus está terrivelmente ultrajado por ficar abandonado no sacrário. E nós somos chamados a sermos os verdadeiros adoradores. E somos chamados a visitar frequentemente a Jesus sacramentado. Vamos fechar os nossos olhos e nos colocar à disposição. Um coração adorador. Diga aí no seu coração, no seu interior: eu quero ser um adorador. Senhor, eu aceito o teu chamado, eu atendo ao teu chamado. Diga para o Senhor: eu aceito o seu convite, Jesus. Eu quero ser o adorador que o Pai procura. Eu quero ser o adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Adoremos a Jesus. Adoremos ao Senhor no seu Santíssimo Sacramento. Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Diz isso para o Senhor: Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Mais uma vez: Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Te amo.
Quem não te ama. Diga, Senhor, eu quero te adorar. Vamos aplaudir o nome de Jesus, que está acima de todo nome. Bendito seja Jesus. Sei que estás em mim, posso sentir o teu agir.